Meus irmãos, sentados como vocês estão, abra sua Bíblia. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 2 e o verso 24. Mais 7 horas da manhã, depois do aniversário da missionária Elaine, a gente tem a consagração. A direção ficará pelo presbítero Elias, e o café com o pastor, e os obreiros do púlpito é que vão fazer o café, tá certo? E depois temos a escola bíblica dominical, e à noite nós temos o grande culto da família, e teremos aqui os pandeiros e os gestos, para poder louvar o Senhor Jesus. Os irmãos entenderam? Digam amém. Vamos abrir a Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo de número 2, o verso de número 24. Deixar uma palavra para você meditar. 2 e 24. O negócio da guerra, tem um desenho do nosso logo aqui, do culto de ensino. O negócio da guerra, nós estamos falando sobre guerra. O negócio da guerra é conquistar território. Não, eu quero o logo da campanha. O negócio da guerra é conquistar território e defender, certo? Então, nós estamos em guerra lá, uma série de ensino, prepare-se para a guerra. Então, o negócio da guerra é conquistar território e defender o que você conquistou. Então, você nunca para de lutar. Não tem um hino que a gente canta, nunca para de lutar? É isso, você nunca para de lutar. Nunca você para de lutar. Depois que você já nasceu lutando, irmão. É uma luta para você nascer, que você vê. É uma luta para a cabeça do neném encaixar, para poder nascer. É uma luta, irmão. Depois a mãe tem uma luta para colocar a criança para fora. É uma luta. E depois que você nasce, ainda eles penduram você com a perna e batem no seu bumbum para você chorar, irmão. Você já nasce chorando já, irmão. Para dizer que as coisas não vai ser fácil. Eles gostam de ver a gente chorar. A gente já nasce no mundo chorando. Porque a guerra começa já no ventre da nossa mãe. A gente já entra numa competição, e isso é a guerra. Depois disso, a guerra, a gente começa a lutar para conquistar. A gente conquista o nosso espaço, e depois a gente tem que defender o que a gente conquistou, porque nós não estamos sozinhos no mundo. Então nós estamos acompanhados por espíritos que nós não vemos, porque eles estão num raio de luz muito maior do que os nossos olhos podem ver, as nossas córneas podem captar. Então nós não enxergamos, mas ele está no nosso mundo. A nossa luta aumentou quando Adão pecou e a terra começou a criar abrolhos e espinhos. Antigamente Adão plantava um pé de café, não precisava carpir, porque não nascia espinho. Agora tem que adubar, agora tem que aguar, agora tem que carpir, porque do suor do teu rosto comerá o teu pão. Agora a luta, ela é diária, desde o nascer do sol até o pôr do sol, e a Bíblia diz que tudo isso é canseira e enfado. É uma luta, a vida é uma luta. Então nós vivemos numa guerra. E o que é o negócio da guerra? O negócio da guerra é conquistar e defender o que você conquistou. Porque se você viver a vida e não defender o que você conquistou, você vai perder o que você conquistou. E nós devemos conquistar. Então, segundo Deuteronômio capítulo 2, o verso de número 24, Moisés vai dizer para os filhos de Israel. Deuteronômio é o livro escrito para os filhos que nasceram no deserto. Os pais morreram no deserto, mas os filhos que nasceram no deserto é que ia entrar na terra de Canaã. Então Moisés escreveu a segunda lei, que é Deuteronômio. Então Moisés vai dizer para esses filhos que agora estão com 40, 45, 48, 50, 30, 20 anos, Moisés vai dizer: levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, os amorreu, rei de Hesbom, a sua terra, começa a possuí-la, contende com eles em peleja. Nesse dia eu começarei a pôr um terror e um temor de ti diante do povo que estão debaixo dos céus. Aos que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então o Senhor está dizendo que a terra que eles vão ter que entrar, eles vão ter que conquistar. Mas o Senhor não deu a terra. Eis que eu vos dou
a terra por herança. O Senhor não deu a terra por herança, uma terra que mana leite e mel? O Senhor deu. Então qual é a nossa visão da nossa cabeça? Se o Senhor deu, a gente vai chegar lá, vai entrar na terra, as casas já estão vazias, as vinhas já estão plantadas e nós só vamos... Não, a terra tem gigante, a terra tem gente que mora lá. Deus está falando aos rapazes e aos filhos de Israel, vocês vão entrar, volte ao verso 24, olha, levantai-vos e parti, e ele está dizendo assim, ó, contendes com ele em peleja, você vai ter que expulsar eles de lá. Deixa eu dizer algo para você, para nós dar essa palavra ao teu coração. Todos os demônios, só para você ter uma noção, eles ocuparam, depois que eles foram expulsos do céu, eles ocuparam a região celestial. A região celestial é o lugar onde a nova Jerusalém vai ficar. Eles acamparam lá. A nova Jerusalém vai acampar lá, vai parar lá, porque na terra não tem lugar para ela. Eles ocuparam lá, por isso que o livro do Apocalipse vai dizer assim, ó, e então os anjos e Miguel pelejaram, e eis que vi Satanás ser lançado na terra. Vai ser assim, porque os anjos vão ter que limpar o espaço para a cidade chegar. Há uma luta travada, por isso que existe um anjo chamado Miguel. Miguel é o chefe do exército de Deus. Para que Deus precisa de um exército? Para que Deus precisa de exército? Eu conheci uma menina, assim mesmo, quando eu era solteiro, que ela gostaria de ver o anjo Gabriel. E ela orou para ver Gabriel. Eu gostaria de ver Miguel. Porque eu acho na minha cabeça que Miguel deve ser um cidadão de uns 2 metros de altura. Ele deve ter um rosto assim bem definido na minha cabeça. Ele deve ter uma couraça, não tem asa. Eu acho que ele anda armado, com armadura, pastor, na minha cabeça. Eu acho que ele anda empoderado, assim, na minha cabeça eu acho que Miguel é assim. Eu gostaria de encontrar Miguel, porque esse camarada, ele defende Israel sozinho. Quando as nações resolvem lutar contra Israel, é contra esse anjo que eles lutam, sozinho. Esse Miguel é esse anjo que vai lutar contra Satanás. Eu gostaria de conhecê-lo, da gente encontrar numa noite aí, e a gente conversar um pouco. Eu gostaria. Essa irmã, essa menina, ela orou porque eu ia conhecer Gabriel. Ela queria conhecer Gabriel da escola dominical. E uma noite, o Senhor lhe deu um sonho. Ela era uma adolescente. E o Senhor o tomou pela mão, uma pessoa o tomou pela mão, e levou num jardim verde, bem verde, bem verde. E tinha várias pessoas nesse jardim missionário. E quando aquele anjo foi segurando, dizendo assim, vem filha, vem, eu vou te mostrar algo, vem. E ela diz assim, que ele a foi levando pela mão. E quando chegou num cidadão, tinha 3 cidadãos de costas, conversando, e tinha um de costa. E aquele homem diz assim, Gabriel. E ele diz assim, sim. E virou-se para ela, e ele diz assim, viu? Vamos. E ela descreve a beleza de Gabriel. Agora eu tenho um sonho de conhecer o Miguel, porque eu acho que o Miguel deve ter uma espada grande, deve ser o chefe do exército dos céus. Você imagina, as carruagens fazem manobra. O livro de Deus, deixa eu só continuar, mas deixa eu só, o livro de Salmo 68, deixa eu só ler aqui com você o Salmo 68 do livro de Salmos, é o verso de número 16. Ele diz assim, por que saltais, ó monte elevado? Este monte é o lugar que Deus desejou para a sua habitação. Esse lugar que Deus desejou para a sua habitação é as regiões celestes, onde a nova Jerusalém vai ficar. O Senhor habitará eternamente, porque a cidade virá lá. Ali, todos os carros fazem manobra.
Os carros do exército de Deus fazem manobra, é ali. Os carros do céu vêm até ali e faz manobra, entendeu? Olha lá. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Quer dizer que o Senhor está ali, como está lá em cima no céu, no Sinai. Tu subiste ao alto, ao monte elevado. Entendeu? Ele está dizendo, e levaste o cativo ao cativeiro. Jesus desceu, levou todos que estavam lá no seio de Abraão, levou para o paraíso. Isso que ele está dizendo, para os homens, até os rebeldes. Rebelde é os anjos que estão lá, caído. Até os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Os rebeldes estão lá no lugar santo, nesse lugar que é o lugar onde a cidade vai descer. Eles estão lá, entendeu? Então, o que eu estou querendo deixar ao teu coração é isso, para que habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor no dia que acumula benefícios. Então, Deus está falando sobre esta região. Então, esses carros de Deus são carros de guerra. São carros de guerra. Então, se você observar o verso de número 17, diz que os carros de Deus são milhares, 20 milhares de milhares. Para que Deus precisa de carro de guerra? Entendeu? Então, se Deus tem os carros de guerra, Deus tem o chefe do exército, Miguel. Esse é o chefe dos exércitos de Deus, Miguel. Então Deus tem 7 anjos que assistem diante dele. Um é mensageiro, a gente já sabe que é o Gabriel, mas são 7 secretários diretos. O outro é Miguel. Então, nem nos mais sonhos e pesadelos o adversário não gostaria de encontrar com Miguel. Então, Deus tem milhares de carros para a guerra. E tem esse anjo que luta em nosso favor. Então, o Senhor dos Exércitos, não é esse o nome dele? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai que desolação ele tem feito. Já pensou tudo isso na terra? Que desolação ele tem feito na terra? Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, põe os carros do fogo. Não é isso que ele está dizendo? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É desses exércitos. Então, só para poder fazer essa introdução, para você entender, então Deus está dizendo para os filhos de Israel que esse é o negócio da guerra, é tomar território, porque Satanás tomou o território, Satanás invadiu o território, ele não respeita limites, por isso que a nossa luta, só nós não conseguimos vencer, a gente precisa do Senhor, com as nossas forças nós não expulsa, você não consegue tirar alguém do seu território no tapa, não se consegue, volta, porque a luta ela não é física. Então conquistar território, defender território é a guerra, é uma guerra, e isso é a nossa vida. Então o livro de 2 Pedro, o livro de Mateus 11:12 diz que o reino dos céus é tomado à força. Então desde o dia de João se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Então crente não é florzinha de Jesus, azaleia, crente não é. Os lugares, você observa uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você, há muita gente machucada dentro da igreja, tem muita gente triste dentro da igreja, machucado. Quem que machucou ele? O outro crente que machucou ele, porque ele entra na igreja desarmado, entendeu? Ele vem à igreja desarmado, e todo mundo aqui está armado, é capacete, é couraça, é escudo. Aí eu vou sentar aqui no meio dos irmãos, eu tenho que colocar o meu escudo, e se ele não tiver protegido, a ponta da minha espada cutuca ele, entendeu, irmão?
Então quando eu vou sentar eu já cutuco ele, mas como ele está com a couraça da justiça, e como que ele está com o escudo da fé, a ponta bate e escorrega, ele diz: Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo. Agora se o camarada está igual florzinha de Jesus, vestidinho de renda, leva um cutucão, desvia, não canta mais, não prega mais, porque ele entra na igreja desarmado. Na fila do café você pode levar um cutucão da espada de alguém, o resbalo do escudo de alguém. Tem alguém que é meio ignorante, não é verdade? Não falar, tem outro que sai atropelando, machuca, entristece o coração, não reconhece seu trabalho, não acha bonita a sua música que você canta. Você cantou igual um sabiá, a hora que terminou e disse assim: mas irmã, você cantou feio, irmã. Que coisa desafinada, que aquilo lá não é hino. Pronto, a irmã já fica tristinha, não vem mais na igreja. Mas se você está com o capacete na cabeça, meu irmão, a pedrada bate, só faz barulho, você vai olhar para ver o que está acontecendo. Você nem sabe de onde veio a pedra, você só sabe que alguém te apedrejou. Então quando você entrar na igreja, não tire a sua arma, vai com a espada na mão, segura, porque aí dentro pode alguém te machucar, te cutucar, e você pode ficar machucado. Então, desde que o reino dos céus é tomado à força, a gente tem que ficar pronto para isso. Você tem que entender isso. Você tem que entender que aqui dentro, meu irmão, a gente pode se machucar, e é outro crente que nos machuca, é outra pessoa que nos machuca. Então a guerra está feita e é tomada à força o reino. 1 Pedro, capítulo de número 2, capítulo número 5, verso de número 8, Pedro diz assim, que Satanás é o nosso adversário. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário está ao derredor. Se é adversário, ele se opõe à sua vida, ele se opõe à sua casa, ele se opõe ao seu plano, ele se opõe ao seu negócio, ele se opõe ao seu casamento, ele se opõe a tudo que você planejar, ele vai contra. Ele se opõe ao crescimento da igreja, ele se opõe à construção de novos templos, ele se opõe à nossa oração, ele vai dar um jeito de querer atrapalhar, porque ele é o nosso adversário. Ele vai querer impedir o crescimento, a prosperidade. Ele é contrário à sua visão, ele é contrário à sua construção, ele é contrário à sua família, ele é contrário ao seu casamento, ele é contra tudo que você planejar. Ele vai colocar a mãozona dele, a patona dele para querer atrapalhar, mas há poder no sangue de Jesus para te dar vitória, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é contra, você sabe que ele é contra. Então a guerra é uma coisa que você precisa entender. A guerra é uma coisa muito cara. Coloque isso no seu coração. A guerra é uma coisa muito cara. Ninguém vai à guerra a seu próprio custo. Não é isso que Paulo escreve? Ninguém vai à guerra ao seu próprio custo. Quem bancava o soldado romano era Roma. Quem bancava os soldados gregos era a Grécia. Era o rei da Grécia que mantava o exército. Então a guerra é um negócio caro. Custa caro ficar na guerra. Então a guerra é um negócio caro. É tão caro quando você lê a história da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, sob a liderança de Hitler, estava querendo dominar o mundo. Não dominaram, porque Hitler tomou a decisão de invadir a Rússia. E como a Rússia é um território muito grande, é muito gelado e tinha muito gelo, os soldados alemães não conseguiam atravessar as camadas de gelo. Então tardou a marcha. E como era um território muito longínquo, eles não tiveram condições de dar assistência ao exército que estava invadindo a Rússia. O caminhão de alimento não chegava, o caminhão de manutenção não chegava, os mecânicos não conseguiam chegar, começou a faltar munição para fazer ataque, começou a faltar soldados, porque os soldados precisavam ser transportados, e aí começava a atrasar por causa do gelo. E como os russos estavam acostumados a viver naquele ambiente, começou a empurrar os alemães para trás. Por que eles não conseguiram conquistar o mundo na Segunda Guerra Mundial? Porque faltou manutenção para a batalha, faltou recursos, faltou comida para os soldados, faltou arma para os soldados, faltou chegar novos lotes ou novos exércitos para renovar a força dos soldados. A distância era muito grande, o gelo era muito, eles não conseguiam colocar manutenção para lá, os soldados iam guerreando, iam conquistando, mas a comida não chegava.
Então a guerra é um negócio caro. A guerra é um negócio muito caro. Se faltar provisão, você perde a guerra. Você pode estar muito preparado, mas você tem que ter provisão. Você pode estar pronto para a batalha, mas você tem que ter provisão para aguentar a guerra, senão você vai perder a guerra. Então, o que eu quero deixar ao seu coração é que essa luta para servir ao Senhor, para defender o que você conquistou, para defender o seu ministério, para defender a sua família, para defender a sua casa, para defender a sua lojinha, o seu comércio, custa caro. Custa caro, a guerra custa cara. E você precisa investir nisso, você precisa fazer investimento nisso. Precisa investir tempo. Tem gente que tem uma família maravilhosa, mas ele não investe tempo, ele não aparece no culto de ensinamento nem um dia, nem para aprender e nem para orar. Ele não investe, ele fica assistindo lá o jornal. Ele não investe, ele trabalha a semana inteira, mas ele não investe na proteção. E a guerra é uma questão de investimento. Na guerra você vai perder sono. Na guerra não dá para comer na hora que você quer. Na guerra não dá para dormir aonde você quer. A guerra é um negócio caro. A guerra depende de dinheiro, fabricação de bala, de míssil. Por que os Estados Unidos é o país do primeiro mundo? Porque eles conseguem manter o arsenal bélico. Nós no Brasil, se soltar uma guerra, nós temos que tacar coco neles. Nós não aguentamos, olha lá quanto tempo estão aguentando a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Por que a Rússia não invadiu e não perseverou o ataque? Porque a Europa deu apoio, porque a Ucrânia não aguenta. Então a Alemanha manda míssil, os Estados Unidos mandam caça, a Inglaterra manda as balas, o outro manda as metralhadoras. Para quê? Para dar apoio à guerra. A Rússia está lá porque se fosse só da Ucrânia já tinha levado, já tinha perdido. A guerra depende de dinheiro. E quem está mantendo a guerra, a Ucrânia em pé, é os países dos euros. É isso. O Brasil, por isso nós não guerreia. O que eu quero deixar ao seu coração é que a guerra é algo caro. Entendeu? É algo caro a guerra. Estou fazendo um âmbito para você entender que a batalha, do campo de batalha, o país fica falido. A Coreia ficou no zero depois da Segunda Guerra Mundial. A rede de esgoto corria pela rua. A malária tomou conta da população. A doença de rato tomou conta das crianças. As favelas na beira dos córregos se encheram. Os trabalhadores perderam o emprego. As fábricas foram bombardeadas. O Japão, a Coreia afundaram numa pobreza tão tremenda, que você não tinha noção, que quando você lê a história da quarta dimensão do pastor Paul Yu-Cho, que já está na eternidade, que ele sobreviveu à guerra e estava enfermo em cima de uma cama. A primeira mensagem que ele pregou na beira dos córregos, cujas famílias estavam destruídas, os filhos estavam todos nas drogas, o marido estava bebendo e caído na beira da calçada, e tinha um barraco coberto de lona na beira, cujo esgoto saía direto para o córrego, e eles não tinham o que comer. Foi quando ele diz assim: vocês vão para o inferno. A mulher pegou um pau e queria chutar ele de lá, e ele veio triste dizendo: como eu prego o evangelho e eles querem me bater? Aí Jesus diz para ele na oração: eles já estão vivendo o inferno, e você ainda diz que eles vão para o inferno? Vai lá e prega o meu evangelho para eles, diga para eles o que eu posso fazer. Ele voltou na porta da casa da mulher da favela e bateu na porta e disse para ela: Jesus cura, salva o teu marido das drogas, teus filhos das drogas, faz dos teus filhos funcionário e torna eles colocados na faculdade, faz do teu marido pastor, muda a tua história, dá uma casa digna para morar e ainda te leva para o céu. A mulher abriu a porta e disse: eu quero esse Jesus. E ela foi para o culto. Quando chegou no culto na igreja dele, ele fala: era uma tenda de circo rasgada e cujo o vento tinha entortado do lado. A mulher começou a rir no meio de um campo de
mato assim num corredorzinho e diz: o senhor falou tudo aquilo, mas a igreja do senhor é uma lona rasgada. Ele diz assim: o senhor não pode fazer nada por mim. Ele diz: eu não posso, mas Jesus, quem te mandou falar, pode. Ele pode. Jesus salvou a mulher, salvou o marido, tornou pastor, seus filhos se formaram, tornaram doutor, estão na igreja da Coreia, lavado pelo sangue de Jesus, porque o negócio da guerra é caro, é caro. Estou usando esse exemplo da Coreia para você ver que o país que guerreia fica em estado de lástima. Então a guerra é cara, eles investem. E quem é que ganha a guerra? Quem tem mais condição é que ganha a guerra. É quem tem mais condição que vai ganhar a guerra. Então o que eu quero deixar no seu coração é que nós estamos vivendo num mundo, Satanás é o príncipe desse mundo, a igreja é a base de Deus na terra, a sua família é a base de Deus na terra, e você é um representante do reino. Quando você sai na rua, os adversários começam a te perseguir, sua casa começa a ser vigiada, a igreja começa a ser cercada, porque nós estamos em território inimigo. A guerra é uma coisa cara. O mundo, preste atenção no que estou dizendo a você, o mundo está investindo, porque o príncipe dele chama Satanás. Jesus diz: o príncipe deste mundo vem vindo aí, e ele não tem nada em mim. Então Satanás é o príncipe desse mundo, é ele que governa esse mundo, e ele investe pesado no seu exército. Se você observar, ele está atacando pesado as famílias, ele está investindo pesado nos adolescentes, ele está investindo pesado nas crianças, pastor Jesus, ele está investindo pesado nos jovens, ele está investindo pesado. O homossexualismo está tomando conta, os plenários de políticos estão querendo cada vez mais abrir as portas. Satanás está investindo pesado nessa guerra. Ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua fé. Os professores da faculdade estão investindo pesado para deturbar a fé cristã da mente dos jovens, dizendo que Deus não existe. Eles estão investindo para destruir. A guerra já está decretada, o mundo está investindo, a televisão está investindo direto, a pornografia, a indecência, os celulares, o que na nossa época de jovens, a indecência e a imoralidade da revista pornográfica que vinha através daquelas revistas, e os jovens andavam para a escola escondido, aquela dentro de um saco de plástico para mostrar com outro jovem, é aquilo que arrancava uma folha. Hoje não está no clique de um celular, hoje está na mão de uma criança, está na mão de um adolescente, está dentro das famílias, está dentro da igreja. Satanás está investindo pesado por causa da pornografia, por causa da indecência, por causa da imoralidade. Antigamente, quando se via uma mulher nua, e o irmão colocava o sangue de Jesus, colocava a mão no rosto e ficava desse jeito. As coisas tão comuns hoje, que as mulheres nuas estão na rua, estão expostas dentro da igreja. Satanás está atacando, está investindo pesado dentro desse tanto de cena de televisão, de filmes. Pessoas maratonando aí filmes, 1, 3, 4, 5 filmes de uma vez só, sem sair da frente da televisão, e não lê um capítulo da Bíblia, não vê um versículo da Bíblia. Satanás está investindo pesado
pesado para destruir a nossa fé, para abalar a estrutura da igreja, para poder cada menos os crentes falarem língua, quanto menos os crentes orarem, quanto menos os crentes congregarem, quanto mais filme tiver, quanto mais final de jogo tiver, quanto mais envolvimento tiver, quanto mais ele puder segurar os crentes na igreja, em casa, eles verão. Antigamente era só os trapalhões que seguravam os crentes no domingo na hora do culto. Hoje não é, hoje é qualquer coisa que segura os crentes. Os crentes demoram dias na academia, cuidando do corpo, melhorando o físico, mas não tem um minuto de oração. Soa o suor do corpo, mas a alma geme, esperando uma palavra de salvação, e Satanás está destruindo, ele achando, ou ela fica achando, que endireitando o corpo vai salvar o casamento, mas o seu casamento não está sendo destruído por causa do teu corpo, mas por causa de os demônios que estão entrando, querendo dividir a tua família. E há poder no sangue de Jesus para te dar vitória, se você entender que o inimigo é outro. Irmão, fiz reunião com os pastores ontem, fiquei até quase 11 horas da noite. Você não sabe o que Satanás está fazendo. Você não sabe que é um homem com o corpo bombado, 30 anos de idade, com uma tatuagem no peito, estampando uma águia, musculoso, com a camiseta apertada. Não sair do quarto, não querer ver a luz do dia, abandonar o emprego, largar a vida, tudo, querer se matar. E ser conduzido à sala pastoral como se conduz uma criança, carregando pela mão, e a mulher dizendo assim: vem amor, vem amor, aquele brutamonte, aquele bruta-homem. 5 minutos de conversa, aquele homem desbancha em lágrimas. Ele queria algo novo. Satanás lhe deu algo novo, mas ele tirou a sua paz, tirou a sua vida, tirou a sua alegria. Não brinque. Não brinque, essa guerra não dá para brincar. Jovens entram na igreja, não desligam o celular e ficam passando as redes sociais. Satanás está querendo destruir o seu futuro. Satanás está querendo destruir a sua vida. Satanás quer destruir a sua carreira. Satanás está querendo jogar você na rua, e você está brincando dentro do quartel. Aqui é o quartel. Aqui é o lugar onde Deus renova as nossas forças. Aqui é onde Deus nos prepara para o dia da peleja. É aqui que nós ouvimos a palavra, e a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra vem de Deus para a nossa vida, para que a hora que esse culto acabar, a nossa bateria é igual bateria de celular colocado no carregador, que está 5%, mas depois de 2 horas de culto, pastor, nós saímos triscando faísca para aguentar mais 2 dias para ouvir a palavra do Senhor. É aqui que a gente recarrega. Satanás está investindo pesado, que você não tem noção. Olha para cá que eu vou dizer para você. Você pensa que é algo novo? Os sacerdotes pagaram para os guardas mentirem que Jesus não tinha ressuscitado. Não foi isso que eles fizeram? Eles pagaram, pastor Jesus, para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Os sacerdotes pagaram para Judas 30 moedas para entregarem Jesus. Eles estão investindo pesado para destruir a nossa fé, para semear mentira. Os artistas da televisão estão recebendo da Lei Rouanet milhões e milhões para expor a nudez, para expor o homossexualismo, o lesbianismo, para poder colocar a garganta abaixo dentro das escolas e dentro da nossa casa. As músicas se estão aí. Os cantores estão aí todos influenciados por música satânica, que estão tocando dentro dos nossos carros.
estão pagos, estão ricos, e aparecem nas redes sociais e na televisão, esbanjando as suas riquezas, os seus carros de luxo, as suas mansões. Satanás está investindo na moda. Satanás está levantando, meu irmão, para destruir a mensagem da cruz. A cada dia o inferno faz reunião para promover um ataque. Vamos atacar a igreja tal, vamos atacar a família tal, vamos atacar os irmãos tal, vamos atacar o louvor da igreja tal, vamos trazer confusão para lá. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo, porque a igreja ainda está de pé e pronto para a peleja. A igreja está lá. Eu lembro que o pastor Gilvan, no ano de 98, 90 e pouco, ele contou em Camboriú. Um pastor chamou ele e contou e disse: aonde o senhor foi? E eu gosto do pastor Gilvan porque ele é um homem sério. E ele diz assim: aonde o senhor for, o senhor conta. E ele disse, ele contou lá em Camboriú, quando um pastor teve uma revelação de uma reunião com os demônios. Os demônios chegaram, e esse irmão contou a Camboriú para mais de 100 mil pessoas, que o demônio chegou, e Satanás estava sentado e diz assim: aonde é que você estava na sua missão? E ele disse: eu estava numa igreja tradicional. E ele diz: e qual foi a sua missão? E o demônio diz: bem sucedida. O demônio veio piruletando, o demônio veio dançando, pastor Jesus, que entrou na reunião dançando, dando piruleta. E Satanás falou assim: qual foi a sua sucessão? Ele diz assim: está tudo no controle. Lá o culto começa às 8 e termina às 9. O pastor quase nem prega. Alguns irmãos dormem na hora do culto. Ninguém levanta nem a mão nem para dar glória. As irmãs fazem um desfile de moda no corredor da igreja, mostrando seus últimos vestidos que compraram no centro da cidade. Vão para o culto para se mostrar. Os homens fazem reunião para fazer numa chácara e alugam para passar um tempo de entretenimento e terminam jogando futebol. Os casados contra os solteiros. O pastor é o goleiro, o copastor é o juiz, e depois brincam de macaco na roda. Não sei o que é isso, mas o demônio falou. E à noite o culto é frio, ninguém ora, e eu deito na minha rede e fico esperando o próximo culto, chefe. O negócio lá está do nosso jeito, chefe, e piruletando. E aí ele diz: senta aí. Aí chegou um outro, todo esfarrapado, todo arrebentado, todo rasgado, e o chefe diz assim: aonde é que você estava? Ele diz assim: numa igreja pentecostal. Aí ele diz: e aí? Ele diz: lá, chefe, o negócio é difícil, chefe. Lá a gente tenta. Você não conseguiu? Ele diz: nem entrar, chefe, nem entrar. Tem uns velhinhos que ficam na porta e parece que ele percebe a gente. Quando a gente vai se aproximando do portão, o velhinho começa a dizer: queima ele, Jesus, queima ele, queima ele, Jesus. A gente engata a marcha ré, a gente olha pela janela e o povo está com a mão levantada enquanto canta, e alguém na porta aparece da janela, grita: põe fogo nele, Jesus, põe fogo nele. E a gente pula para o lado da rua outra vez. Pastor, chefe, eles falam naquelas línguas, e quando as irmãs começam, os irmãos continuam, até as crianças saem pulando, chefe, e a gente fica de longe, só olhando, só olhando, só olhando, até o culto acabar. E quando o pastor vai pregar, o pastor não termina nunca, e ele diz: Jesus está voltando, e vem para a roda, porque ele vai te batizar, ele vai te encher, ele vai te renovar. E os crentes pulam. Pastor, chefe, a gente não pode entrar lá. Aí ele diz assim: quando acaba o culto, todo mundo sai para a rua, e eles ficam demorando, e fica um monte de gente dentro da igreja, e eles não querem ir embora. E quando a porta fecha, é que a gente consegue entrar um pouquinho, para a gente arrumar um lugar. Mas quando é de madrugada, 4 horas da manhã,
Já lá vem umas irmãs, que eu não sei, elas não dormem, chefe, e elas vêm, se vêm buscar poder. Jesus está aqui, e entra para a igreja cantando, ó, nós para fora de novo, chefe. A gente cai para fora de novo, e quando é 7 da manhã, as irmãs chegam de volta, chefe, e depois diz que é uma tal de ciclo de oração, e depois diz que é uma tal de tarde da bênção, e depois diz que é um tal de ensaio de irmão. A gente não consegue entrar, chefe. Olha a situação, e ele parece que vê a gente, e ele clama poder, manda fogo, queima ele. A gente está nesta situação. É assim que se guerreia, meu irmão. É quando você dá glória, é quando você diz aleluia, é quando você levanta a mão e glorifica o nome do Eterno. É essa que é a nossa guerra. Satanás está investindo pesado. E vou terminar dizendo uma coisa para você. As reuniões do inferno são pesadas. Mas e você? O que está fazendo para esse exército caminhar? Diga a esse irmão: a guerra é uma coisa cara. E você? Satanás está investindo pesado. Os macumbeiros compram farofa, frango preto, galinha preta, uísque da melhor qualidade. Os pais de santo pedem dinheiro em grande quantidade, os ricos vão lá com os carrão e... Diga ao seu irmão: e você? Eliseu deixou a junta de boi, tacou fogo e fez churrasco. A guerra é uma coisa cara. Mateus deixou a coleteria de imposto e seguiu a Jesus. Jesus parou no barco de Zebedeu e disse assim: segue-me. Zebedeu disse: eu não posso, mas meus filhos podem levar. Os dois, Tiago e João, e os dois largaram e seguiram Jesus. Pedro, que tinha um barco, também abandonou e seguiu a Jesus. E a mulher diz: e agora do que nós vamos viver? Ela diz: eu não sei, meu amor, mas fica aí, porque a guerra é uma questão, uma coisa cara. Deus vai cuidar da gente. Então Pedro também abandonou o serviço e foi. Zebedeu ofereceu os seus barcos, dizia: eu não posso te seguir, mas a hora que o senhor precisar passar aí o mar da Galileia para lá e para cá, não precisa preocupar com os barcos, os meus barcos estão à disposição. Então a guerra é uma questão, uma coisa cara. Deixa eu concluir para você. Você fala: a guerra é uma questão cara? Sim. José de Arimateia, conhece José de Arimateia, o senador de Israel? Conhece? O que sentava no sinédrio, um homem rico e muito respeitado. Esse homem usou a sua influência e diz: eu quero o corpo de Jesus. Se não fosse ele e a sua influência, não poderia tirar o corpo de Jesus da cruz, mas ele usou a sua influência em prol do reino. Quando Satanás achou que o corpo ia ficar na cruz, José de Arimateia não se envergonhou, foi diante de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Se você acha que isso é pouco, ele também deu a roupa de linho fino para enrolar o corpo do mestre, e ainda deu o seu sepulcro, que era cavado na rocha, novo. A questão da guerra é uma coisa cara e você precisa investir. Conhece um homem chamado Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus? Ele também fez a sua oferta. Nicodemos deu 100 libras de perfume e de mirra. Você sabe o que é isso? 100 libras, isso é 300 mil denários. Você sabe o que é isso? 300 mil denários. Isso era mais de 30 anos de serviço, mais de 100 anos de serviço, ganhando um salário por dia, de um dia de trabalho. Ele gastou 100 anos de serviço só para embalsamar o corpo do mestre. Ele está dizendo: se a guerra é coisa cara, eu estou disposto a manter a guerra de pé e anunciar que ele está vivo, e eu vou dar aqui 100 libras para poder perfumar o corpo dele. Você sabe o que é isso? 100 anos de trabalho, ele gastou em 37 quilos de mirra, perfumes, para embalsamar o corpo. Satanás está investindo? Mas tem crente investindo também. Satanás está investindo? Mas tem crente que está investindo também. Você conhece um tal de Barnabé?
Eu vou ler esse verso para você, Atos capítulo 4, verso 36. E Barnabé vendeu toda a sua propriedade, a sua fazenda. Olha para você ver, coloca lá Atos, você vai ver que Atos, cai lá, e um contaminado apóstolo chamado Barnabé, filho da consolação, natural de Chipre, coloca o outro verso, possuindo uma herdade, vendeu, e diz: já que a guerra é um preço caro, se depender de mim, ela continua, está aqui, e ela investiu, diz os apóstolos, continua pregando, porque eu vou continuar investindo. Se Satanás está pagando, eu também vou pagar, eu também vou investir para que a obra continue. Se você conhece, meu irmão, esse tal de Barnabé, conhece umas mulheres que estão em Lucas capítulo 8 e o verso 3, você conhece umas mulheres que foram expulsas os demônios dela? Olha para você ver, essas mulheres também disseram: se a guerra é algo caro, eu estou disposto a pagar. E a Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, o marido dela era bem empregado, e Susana e muitas outras serviam ao Senhor com as suas fazendas. Dizia: o Senhor vai comer da minha fazenda, o Senhor vai viajar com os meus camelos, o Senhor vai precisar, aqui tem o meu barco, se depender de mim, o Senhor não para, o reino não vai parar. As mulheres vendiam e investiam. Filipenses capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim: se depender dessa igreja, a obra também não para. E aí Paulo vai dizer aos Filipenses 4,17: eu não procuro dádiva, procuro fruto que aumente a vossa conta, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, estou cheio. Eu recebi de Epafrodito, que me foi da parte do enviado, como cheiro suave de sacrifício e agradável, aprazível a Deus. Se Paulo está andando, então eu não posso ir, eu posso ofertar. Então vai, Paulo, se depender de mim, a guerra continua. Se depender de mim, você não volta. Se depender de mim, você avança. Se depender de mim, constrói igreja. Se depender de mim, invada a família. Se depender de mim, ganhe criança. Se depender de mim, ganhe família para Jesus. Se depender de mim, eu estou pronto para poder fazer. É isso que ele está falando. A guerra é uma coisa cara. Capítulo de número 2 Coríntios capítulo 8, verso 2. E aqui eu concluo. Paulo vai dizer assim: que a igreja da Macedônia, em muitas provas e tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, vocês são pobres, mas vocês superabundou em riqueza a vossa generosidade, porque segundo o seu poder, eu mesmo testifico que acima do seu poder deram, além daquilo que vocês podiam dar, mas vocês da sua pobreza disseram: se a guerra é cara, nós estamos dispostos a continuar. É isso que Paulo está falando. Então eu termino dizendo uma coisa a você: por isso Deus estabeleceu um plano para manter a guerra e o seu exército. Enquanto eu estou falando com você aqui, a gente vai ficar de pé para orar, mas só um minutinho. Tem alguém dentro de uma cabana, sob a luz de um lampião, com uma fogueira acesa para espantar as muriçocas, com criança deitado na rede, orando por socorro, porque eles saíram das suas casas e resolveram travar guerra no Amazonas, no Acre, e eles estão dizendo: Senhor, envia socorro para nós. Se o socorro não chegar, eles não conseguem avançar. Eu conheci irmãos, sabe o que eles querem? Só um barco para descer o rio, para parar nas casas de Palefida. Eles só querem um barco que custa 16 mil reais, que tem uma tenda em cima, para eles poderem se esconder da chuva, para eles evangelizar as aldeias na beira do rio. Mas eles não têm. Eu termino dizendo: a guerra é uma manutenção. Por isso Deus proveu
os dízimos e as ofertas. Já que o mundo investe, a igreja precisa manter a guerra. Já que o governo dá dinheiro para levantar clubes através do governo, a igreja não consegue ajuda para levantar uma igreja. Ela precisa pedir aos irmãos, ela precisa que os irmãos vendam o seu Fusca, alguém traga da sua oferta do dia que passou limpando a casa de alguém, e desta oferta esta irmã reparte e diz assim: depender de mim a obra continua. E Deus sabe da fidelidade, em Deus multiplica aquela oferta, e Deus vai trabalhando no coração das pessoas para que a porta do céu sobre a cidade permaneça aberto. Ninguém vem e diz assim: vamos ajudar a igreja, vamos dar uma oferta para a igreja, vamos ajudar o pastor que está construindo uma igreja. Não, ninguém, porque eles querem investir em clube, em boate, em boca de fumo. Mas a igreja do Senhor é mantida pela fidelidade do seu exército, dizendo: se depender de mim, a obra vai continuar. Já vieram perguntar para nós se nós queremos tomar conta da cidade com tanta igreja, se precisa tanta igreja desse jeito. Se depender de nós, vai ser uma de frente para a outra, meu irmão. E eu quero ver Satanás passar no meio. A hora que passar, leva chumbo dos dois lados. Ele, se depender de... Vamos ficar de pé para mim orar com você. Diga ao irmão: e você, irmão, se depender de você? E se depender de você? A guerra é uma coisa cara. A guerra é uma coisa cara. A guerra é uma coisa cara. Depende da gente. Não depende de ninguém. Depende só de nós. Se depender de mim, ela vai avançar. Se depender de mim, a sua casa será salva. Se depender de mim, a sua família será liberta. Se depender de mim, a gente vai atrás dos seus filhos e arrancam eles de lá pela mão forte do Senhor, e ninguém vai poder segurar. Se depender da batalha, a igreja precisa ter força. Satanás arrancou daqui de dentro, mas vai ter que soltar pelo poder do sangue de Jesus. Diga a esse irmão: nós vamos buscar. Diga para ele: nós vamos buscar um a um que ele levou. Um a um. Esses homens ofertaram. Nicodemos ofertou segundo as suas posses 300.000 denários. 100 anos de serviço só para embalsamar o corpo. Olha para o seu irmão e diga: e você vem com essa moedinha furreca sua aqui, irmão? Segura, investe no reino. E alguém ainda vem murmurar de mim, irmão, vem me criticar, dizendo que eu estou esbanjando. E alguém vem aqui, ainda vem para vocês: eu estou esbanjando. A guerra é uma coisa cara. E o tiro daqui não é tiro de criança que nem jogava aquela, como chamava aquela bolinha que tem um monte de mamona? Eu brincava de mamona assim, ficava vermelhinha aqui. Não, meu irmão. A guerra aqui, você sabe, aqui o calibre é grosso, né, missionário? Aqui é grosso. Aqui a gente não vai perder. A gente não vai perder. Bate na costa desse irmão, diga: se depender de mim, a gente vai avançar, meu irmão. Se depender de mim, a gente vai avançar. Se depender de mim, a gente vai entrar para dentro. Se depender de mim, a gente vai na divisão, vai na divisão da linha. A gente vai. Se depender de mim, a gente vai construir uma igreja na estrada que vai para o abismo, a 1 metro de cair de lá. Ainda a gente vai colocar uma igreja dizendo: a igreja da última oportunidade. Entra e
depender de mim, a gente vai. Levante a mão para mim orar com você. Senhor Deus, eu quero te agradecer esta noite. Eu quero pedir que a bênção do Senhor repouse sobre a tua casa. Restaure a vida desse exército. Levanta, Senhor, esses homens. Levantam estas mulheres. Se depender de nós, a gente vai avançar. Aonde a gente colocar a planta dos pés, o Senhor prometeu que nos dará por herança. Nós estamos prontos. Nós estamos preparados. Prepara, Senhor, a vitória para a tua igreja. Prepara o culto de ação de graça. Prepare a festa dentro da casa do teu servo. A prosperidade para a vida dos teus filhos é o que eu te peço, no nome de Jesus. E você diga amém. Olha para o seu irmão e diga: não venha para a igreja desarmado, que você pode sair machucado. Viu? A hora que você entrar na igreja, a hora que entrar lá dentro, tiver em silêncio, escute o barulho das suas armaduras. Entendeu? Já entra assim, entendeu? E a hora que você escutar que o irmão está armado, você já abre espaço para ele, porque ele vai cutucar o seu pé, ele vai pisar na sua sandália. Você já abre espaço para ele. Se não caber ele no banco, você já levanta e fala assim: senta aqui, meu amado, senta aqui. É melhor do que você ir embora com a unha doendo, pegando fogo, murmurando. Deixa ele sentar, porque a gente veio armado e a gente é machucado aqui. É aqui que a gente se machuca. Entendeu? Então não desarme. Venha para a igreja pronto. A hora que chegar em casa, que eu arranco um pouco o capacete, para minha mulher ver a minha cara. Entendeu, irmão? Mas na igreja você fica pronto, tampado. Põe a mão no ombro do teu irmão, diga: descansa. Deus vai te dar vitória nessa guerra. Você não está sozinho. O Senhor dos exércitos está pelejando por você. Vai te dar vitória. É tempo de você reconquistar o que você perdeu. É tempo de Deus dar de volta aquilo que era seu e na mão grande Satanás levou. Vai ter que devolver, vai ter que soltar. Você pode preparar, porque Deus vai devolver a sua casa, Deus vai devolver os seus filhos, Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai abençoar o teu negócio. É tempo de restauração. É tempo de Deus dar vitória para a sua vida. É tempo. Levante a mão para me liberar você para ir embora. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, teu Filho, a comunhão do teu Espírito permaneça conosco, não só agora, mas para sempre. Se você crê, diga